Preço é o que se paga, valor é o benefício que se gera. Para quem eu tenho a capacidade de gerar o maior benefício do mundo? Se o teu concorrente está cobrando mais barato, cobra mais caro. E vender bem é diferente de vender muito. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Marcelo Henrique. E eu sou Daiane Henrique. Muito bem-vinda, dona Daiane Henrique. Muito obrigado, seu Marcelo Henrique. E o que temos para hoje? Hoje o tema escolhido foi valor versus preço. E daí, será que valor e preço é a mesma coisa? Valor e preço. Bom assunto, hein? Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Nós vamos falar aqui de estratégias de como superar a concorrência, mesmo que ela cobre mais barato, que acontece muito, né? Normal. Eu tenho um concorrente que cobre mais barato, eu quero superá-lo, e o que eu faço? Baixo o preço. Será que isso é certo? Espera aí, não é a tua vez ainda. Vai guardando aí, Marcelo Henrique. Eu já quero te adiantar uma pergunta, que não é para responder agora. Valor e preço é a mesma coisa? O que vocês que estão aqui ouvindo a gente, que estão assistindo aqui no YouTube, o que vocês acham? Valor e preço é a mesma coisa? Posso considerar? Posso responder já? Não, segura aí. Antes disso, deixa eu explicar aqui para os nossos ouvintes, principalmente para quem está chegando agora, de como que funcionam os nossos podcasts. Então, os nossos podcasts Empresa Mais Lucrativa, ele vai ao ar toda segunda-feira, sempre no mesmo horário, às 7 horas da manhã, é isso, né? 7 horinhas da manhã, mas não precisa acordar cedo para ouvir não, né? Ele fica gravado, pois pode ouvir qualquer horário. Ele vai estar nas nossas plataformas de áudio e também no YouTube. E se você está assistindo aqui no YouTube, vou te pedir uma coisa. Deixa o teu like, aciona o sininho e, melhor ainda, deixa o seu comentário. Porque quando você comenta os nossos podcasts, deixa a gente mais animado, né? A gente fica mais empolgado, a gente sabe que está fazendo sentido. É o legal, é isso aí mesmo. A sininho, tem esse negócio do sininho, a gente é novo nessa questão de youtuber, né? Estamos aprendendo com as meninas estão ensinando. Fala para curtir, fala para deixar o like, fala para deixar o sininho. Mas o tema de hoje, principalmente, tá? Que a gente está falando agora, iniciando o mês de março, é importante o compartilhar. Eu acho que compartilhar com outro empresário. Porque quando a gente está... Se você está ouvindo, está vendo isso no YouTube, está fazendo sentido para você, coloca ali no compartilhar, manda para um empresário, manda para um amigo meu, um amigo seu, que também possa ser contribuído com esse conteúdo. Para nós, vai ser muito importante, porque o nosso objetivo com esse podcast, a gente está gravando conteúdos de alto valor para ajudar empresários e empresárias a transformar os negócios em empresas mais lucrativas. A gente diz, não se ensina a ser empresário na faculdade, não se ensina a ser empresário na escola, e as pílulas que a gente traz aqui, esses 40, 50 minutos de conteúdo, vai trazer argumentos que vai contribuir para você. Você que está nos ouvindo, para que você perceba algo que talvez esteja funcionando no teu negócio, você possa acelerar, fazer mais vezes, e talvez você identifique coisas que, nossa, não tinha prestado atenção nesse ponto. Como a gente ouviu semana passada, acabamos tendo um depoimento bem bacana de a pessoa falando do cabeça de dono. Nossa, como eu estava pensando pequeno no meu negócio. Foi uma porrada, foi muito obrigado, porque a gente estava pensando pequeno no negócio e eu estava sendo o limitador da minha empresa. Quando a gente recebe um depoimento desse, é muito legal. Que parece clichê, né? Ficar pedindo, deixa o seu comentário. Mas não, quando a pessoa deixa o seu comentário, quando o empresário ou a empresária ela ouve esse nosso assunto aqui e deixa o seu comentário, faz com que a gente entenda que realmente está fazendo sentido. E a gente se motiva a criar conteúdos ainda de mais alto valor, conteúdo não de menor preço, mas de mais alto valor, né? Para ajudar os empresários... Tô vendo que tem coisa aí. Para ajudar percepção de valor. Ajudar aí quem está nos seguindo, quem está ouvindo a gente, a criar uma empresa e ser um empresário de alto valor e uma empresa de alto valor. Que esse é o nosso propósito, né? De ajudar os empresários a chegar no próximo nível. Então, vamos lá. No final desse conteúdo, vai lá e deixa o teu comentário. Combinado? Pode deixar agora já. Deixa o conteúdo agora. Já disse que já está gostando, né? Já deixa o conteúdo agora, já deixa curtir, depois só foca no conteúdo. Vamos lá. Vamos lá então, Marcelo Henrique. Vou começar aí com a primeira pergunta, tá? Primeiro, vamos voltar lá. Valor e preço. O que tu me diz? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Se eu procurar no dicionário, o que eu vou ver? Tem aqui, até tem coisa escrita aqui para trazer conceitos, né? Eu gosto de trazer esses conceitos para que a gente entenda. Trazer o conceito primeiro, aqui, significado de preço.
Aí a gente vai buscar no dicionário preço de maneira concreta, a quantidade de dinheiro que está sendo cobrado por um determinado bem ou serviço. Olha só, determinado de dinheiro. Eu leio o preço. Né? Quanto custa isso? Você quer saber o preço. Quando você pergunta quanto custa algo, você quer saber o preço, a moeda, quanto que eu vou pagar, a moeda, o que você vai trocar, né? O que você vai pagar para aquilo ali, o que você vai desembolsar. Então, em termos de conceito, é quantificar, né? Quanto que eu vou pagar? Quanto custa essa garrafa d'água? Quanto custa esse celular? Ele tem um preço. Agora, você está disposto a pagar isso ou não? Depende de quanto valor que isso vai gerar para você. Depende de quanto de valor, porque tem gente que acha que um iPhone X custa muito caro, tem um preço muito alto, mas comparado ao quê? Que tipo de valor que isso vai gerar para você? A gente vai entrar nesses conceitos. Né? Então, sim, valor, parte conceitual também, substantivo masculino, preço que se paga ou se recebe por alguma coisa. Olha só, aqui nós já estamos falando que se recebe. Que se recebe. Então, preço. Preço é o que se paga. Preço é o que se paga. Preço é aquilo que você está pagando por um produto, por um serviço, por uma aquisição que você está fazendo. E valor? De uma maneira bem clara, bem objetiva. Valor é o benefício. Então, você paga por um benefício. Você paga por um benefício. Quanto que você está disposta a pagar para ter esse benefício? E a gente vê muito isso, inclusive, nos nossos treinamentos, né? Quando a pessoa acaba comparando o valor, o preço com outro, mas quanto de benefício, quanto de transformação, né? Um curso, até um podcast aqui de forma gratuita, enfim, mas o quanto que pode ter de transformação na vida de um empresário. Eu penso muito assim, porque quando a gente faz esse comparativo, né? Vamos pegar assim, comparativo preço e valor. É caro, é barato. Tipo, o João, o curso do João é tanto, de você é tanto. O que é caro e o que é barato? Vamos pensar o seguinte, caro e barato é relativo como proporcional ao tamanho do seu bolso. Quanto que você pode pagar e quanto que você pode ter de retorno com isso. Quanto de valor que ele vai trazer para você. Mas eu penso de uma maneira, no nosso sentido, no nosso caso, eu penso sempre o seguinte, investimento alto, tá? Se eu estou fazendo um investimento alto e eu tenho um grande retorno, um retorno alto ou um retorno dentro daquilo que eu espero, é barato. É barato. Tem pessoas que investem um valor e tiram 10x por aquilo que aprenderam. Tiram 20x daquilo que aprenderam. Agora, se eu pago baixo, custa baixo, né? O investimento é baixo e não me traz retorno, ou me traz um retorno muito baixo, ficou caro. Por quê? O que vai determinar se está baixo, se está caro ou está barato é o valor que se gera. E eu até vou trazer aqui uma objeção de uma cliente, né, de uma mentoria, que eu passei para ela o valor e falei, fica 12 parcelas de X. E ela ficou, tá, eu vou conversar aqui com o meu sócio. Eu disse, só deixa eu entender aqui. Eu não vou citar o nome, que ela pode, com certeza ela vai estar ouvindo, mas deixa eu entender. Tu achas que esse valor que tu vai pagar por mês, tu consegue gerar mais por dia no teu negócio? Ela falou, nossa, Dai, isso tem que ser por hora, não pode ser por dia. Vamos fechar agora. É a percepção. É a percepção de valor. Não do preço. De valor, exatamente. Então, porque olha a transformação que uma mentoria ia gerar no negócio dela. Né? E quando ela acha, não, esse valor eu vou desembolsar X, nossa, eu vou desembolsar um valor, teoricamente, né, na mentalidade dela pode parecer alto, mas ela não pensou em transformação, ela pensou em desembolso. Eu falo que a pessoa imaginou a carteira dela aberta e o dinheiro saindo, só isso, não imaginou o quanto retornaria. Então, assim, e de uma maneira bem prática, para quem está nos ouvindo aqui, entenda o seguinte, a partir do momento que o teu cliente está te achando caro, é porque você não está conseguindo demonstrar o valor que você gera. Você não sabe quebrar a objeção dele. Eu não sei nem se eu já estou me aprofundando demais aqui, mas assim, a diferença de preço e valor. Sim. Porque uma das maiores, a primeira objeção, que na verdade é uma objeção que não é uma objeção, é uma resposta automática, não, porque está muito caro.
Que é a primeira objeção universal para não comprar alguma coisa. Está muito caro. E principalmente, Marcelo, no Brasil. As pessoas têm um hábito muito grande de pedir desconto. Né? Então, isso lá fora a gente vê que não existe. É muito comum. As pessoas acham caro pedir desconto. Exatamente. E aí muita gente já coloca uma prática de colocar um preço mais alto para conseguir dar um desconto. E aí todo mundo fica feliz. Tá? Então, assim, mas diferença de preço e valor. Para ficar claro aqui, responder a pergunta e ficar entendido para todo mundo. Preço é o que se paga. Valor é o benefício que se gera. Então, se você está tendo muita rejeição com relação ao seu preço, é porque a mensagem que você está colocando, entenda bem, você não está conseguindo mostrar para o seu cliente o valor que você gera. Então, aí você precisa trabalhar nessa geração de valor, porque não é pelo preço. Se você cobra um preço alto, mas consegue gerar uma transformação grande ou saciar um grande desejo do teu cliente, você consegue saciar uma grande vontade que ele tem e ele tem um alto retorno, né? Se ele tem um alto retorno, um grande valor em cima disso, o teu preço ficou muito dentro. Aí a gente vê aquela cliente dizer, Daiane, na primeira sessão está pago. E, né? Exatamente. E aí um ponto aqui como preço e valor para a gente fechar é entender que você nunca pode julgar a decisão do cliente pelo seu bolso. Isso é bem importante. É um erro comum. Então, sim, eu gosto de falar muito isso, principalmente para quem tem equipe de vendas. Comércio acontece muito. Exatamente, para quem tem equipe de vendas e trabalha com tickets talvez um pouco mais altos. E aí o vendedor fica acanhado em vender um produto porque ele acha caro. Às vezes o valor daquela bolsa, daquela roupa pode ser um pouco mais alto até que o valor que ele ganha no mês, né? Ou no ano, dependendo de onde ele trabalha. Dependendo da bolsa que ele usa. Mas acredito que por aqui seria, né? Vamos trazer aqui por mês. Então ele fica acanhado, né? Ele não sabe como expor o benefício daquela bolsa para aquele perfil de cliente, exatamente. Né? Mas vamos lá então. Que a gente está fugindo do roteiro. Aqui. Vamos lá. Pergunta 2, Marcelo. Indo além do produto, como desenvolver uma marca de valor? O que de verdade agrega valor na minha empresa? Além do produto, que agrega valor na empresa. Eu acho que o que agrega valor na tua empresa, primeiro de tudo, né, indo além do produto, é tendo clareza. Tendo clareza para quem você quer gerar valor. Porque... Aí que entra desenvolver o público, entender quem é o cliente ideal. É que assim, o que acontece? Como é que eu faço a minha marca gerar valor? É todo um trabalho, né? Como é que eu faço a minha empresa valer mais aos olhos do cliente? A primeira pergunta que eu faço é: quem é o cliente? Eu quero gerar marca, quero gerar valor, eu quero ser mais requisitado, eu quero ser mais desejado para quem? Então, o primeiro ponto é clareza, é saber para quem que eu quero ser desejado, quem que eu quero vender, quem que eu quero atender, quem que eu vou resolver a maior parte de problema. Voltando na pergunta anterior, para quem eu tenho a capacidade de gerar o maior benefício do mundo. E aí eu lembro aqui de alguns clientes, quando eles, antes de se tornar cliente, eles preenchem, né, a nossa aplicação e a gente pergunta, qual é o teu público? A, B, C, D. Eu preciso entender. Né? Eu preciso entender. Então, assim, eu quero gerar valor, como desenvolver minha marca para gerar mais valor. Para quem é? Para quem é? Não é para o público A, B, C, D. Eu não vou gerar valor. Existe, eu não tenho como gerar valor para todo mundo. A partir do momento que eu me comunico e tento me comunicar com todo mundo e tento gerar valor para todo mundo, eu acabo não gerando valor para ninguém. Se perde, né? Então, concentre numa única coisa, num público mais específico. A partir do momento que você tem esse posicionamento, você já sabe, você tem clareza de quem é o teu público, para quem você vai gerar valor, aí você começa a trabalhar no posicionamento. Estratégias de posicionamento. E estratégia de posicionamento exige toda a construção da comunicação. E aí pega um ponto interessante. Toda a comunicação interna, primeiramente comunicação interna com os colaboradores, para que os colaboradores entendam qual é a postura da empresa, qual é a linguagem da empresa, qual é o público que a empresa quer atender. Isso é bem legal, bem importante de ser feito. Difícil de fazer, precisa de ajuda muitas vezes. Difícil. Né? Depois eu entro com a comunicação externa, comunicando e conversando com o meu cliente, para que ele, de fato, venha me conhecer como eu quero ser conhecido. E aí vem um ponto fundamental para fechar todo esse elo, que é a congruência. Porque aquilo que a gente faz fala tão alto que o que a gente fala ninguém ouve. A gente fala isso várias vezes. Não adianta nada você
criar um posicionamento, criar uma comunicação, criar todo um discurso de marca e na hora de você executar totalmente diferente. Então, a congruência daquilo que você prega e aquilo que você faz é extremamente importante pensando em construção de marca de valor. Porque isso aqui você não constrói a autoridade ou uma marca de valor, um reconhecimento, não se constrói do dia para a noite. Isso se constrói a longo prazo. E longo prazo, para você que está nos ouvindo, entenda, longo prazo não é 6 meses, não é 1 ano. É uma construção de longo prazo. A gente que acha o investimento de 2 anos é longo prazo. A empresa gente, não é, o jogo está começando. O jogo está começando. Mais de 60% das empresas fecham as portas no Brasil. 63%, 67%, os últimos dados do Sebrae, que eu acredito que foi 2019, eu não vi se tinha dados de 2020, mas em torno de 63% ou 67%, não lembro agora exatamente o percentual, das empresas que fecham antes dos 5 anos, vão à falência. Então, assim, 5 anos é só para dar o play, é só para começar o jogo. Só para você identificar a questão da sobrevivência do teu negócio. E aí depois você vai criando o seu posicionamento. Então, ter essa clareza... E a clareza, principalmente, ela tem que vir de cima, né? O dono, o empresário, ele tem que ter isso. A clareza, você tem que exercitar a clareza. Não é uma coisa que vai ser... então tá, vamos colocar a clareza no papel e a partir de agora... Não, é isso. Porque a cabeça do dono ali, o empreendedor, o querer fazer... O que eu quero? Como que eu quero ser visto? O ponto que tu facitas ali de congruência, o quanto isso é importante. Isso tem que ser verdadeiro, tem que ser teu. Isso é um dos nossos valores. Tem que ser correto o que tu estás fazendo. O nosso negócio, um dos principais valores que a gente tem é ser congruente. Então, assim... Tudo que a gente fala, a gente faz. Tem que ser. Não adianta eu pregar uma coisa, principalmente quando a gente fala em alta performance, em empresa mais lucrativa, em decisões difíceis, a gente prega um discurso acadêmico, de biblioteca, de livros, de universidade, de pós-graduação, e não aplica na vida real. Não. Hoje a gente tem interferência direta em administração de mais de 30 negócios. A gente está no conselho de 8, 9 empresas, a gente tem contatos direto em administração com mais de 700, 800 colaboradores diariamente. Então, a gente interfere na vida e na cultura de muita gente. Então, se eu não for congruente e não pregar alta performance e não, de fato, fizer a alta performance acontecer, as coisas não vão funcionar. Até que se não existir a congruência... morre, né? Não passa. Aí provavelmente entra nessa porcentagem dos 5 anos, né? Ela não sobrevive. Não sustenta. Não sustenta. Uma árvore sem raiz cai. Ela morre. Ela não tem sustentação, não tem base. A partir do momento que a gente cria uma base sólida, profunda, que ela fixe bem, que é isso, que é a cultura, que é a clareza, que são a visão, os fatores decisórios, para que eu digo sim, para que eu digo não. Baseado no que eu digo sim. Exatamente. Eu começo a construir uma empresa lucrativa de verdade. Estou gostando desse papo aqui. Só vou te falar uma coisa, hein? Pauta do João tá boa. Tá boa, João. Tá boa, hein? João, tá boa, hein? Tô gostando. Vamos lá. Meu concorrente está cobrando muito barato. Olha, a gente ouve isso todo dia. X baixou o valor, outro baixou o valor. Marcelo, meu concorrente está baixando o preço. O que a gente faz? Cobra mais caro. No mundo normal, as pessoas baixam o preço junto, né? E aí, quem está tomando decisão na tua empresa? Teu concorrente? Se o teu concorrente está cobrando mais barato, cobra mais caro. Ponto. Cuidado com essa resposta. Ponto. Mas vamos lá. O que acontece? De novo, olha só como isso está muito bem conectado. Uma pergunta está ligada à outra. Por isso que eu já parabenizei o João que montou nossa pauta de hoje. Por quê? Se eu estou correndo o risco de não ter clareza para quem que eu quero gerar valor, eu acabo me comunicando com o cliente errado. E esse cliente errado pode não estar pronto para comprar o meu produto, para comprar o meu serviço. E, consequentemente, ele me acha caro. Não é que ele me acha caro, é que eu não sou para ele. Eu estou conversando com o cliente errado. Mas eu gosto de fazer uma analogia da seguinte forma. Porque o único fator de decisão não pode ser preço. Se o único diferencial que você tem
tá? No seu negócio é preço, você não tem diferencial nenhum. Primeiro ponto, se você está perdendo o cliente todos os dias por causa de preço, você está num mercado que você não tem diferencial nenhum, é um commodity. E aí você precisa rever até o modelo de negócio. Tem coisas que não dá para brigar, é um commodity, enfim, não tem como brigar, é só preço, então você vai ter que trabalhar a questão dos teus números, reconhecer, montar custos e entender estratégias para que você consiga... novos produtos. Desenvolvimento de produtos, enfim, você tem que criar novas fontes de lucro dentro do teu negócio, mas são negócios específicos, commodities, que a gente não consegue mexer. Tá? Agora, a questão de cobrar mais barato e cobrar mais caro, eu gosto de contar aquela história do médico. Contar aquela história do médico. Legal. Imagina o seguinte, você que está nos ouvindo hoje, o teu ente querido, né? Teu familiar querido, a pessoa que você gosta, está doente e está precisando de ir no médico. E aí você recebe 2 indicações. Só que você não pode errar. Daí você recebe 2 indicações e você vai lá olhar os 2 médicos. O médico A cobra R$200. O médico B cobra R$1.000. Qual dos 2 você confia mais? Deixa a pergunta no ar. Se você não tem nada de informação, né? Os parâmetros são os mesmos. As apresentações são praticamente as mesmas. Inconscientemente, fala assim, pô, se esse aqui cobra 200, esse aqui cobra 1.000, alguma coisa qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Se você não tem comparação nenhuma, você vai achar que o melhor é o de 1.000? Por quê? Ele está melhor posicionado, está cobrando mais caro. Pô, se ele cobra 1.000 e o outro está cobrando 200, 300, assim, esse cara deve ser melhor. E óbvio que aí, se você está cobrando mais, você tem que gerar mais valor. Gerar mais valor. A experiência do cliente tem que ser diferente e tudo mais. Então, o que está agregado já? Exatamente. Então, assim, a questão, o meu concorrente está cobrando mais barato. O que eu posso fazer? Alinhar o teu posicionamento. O alinhamento do posicionamento é fundamental para que você entenda quem é o teu cliente ideal, para saber se você está se comunicando de fato com aquele cliente, que é o cliente que você quer vender, para que você consiga ser mais assertivo. Porque no jogo da empresa mais lucrativa, e não sei se você percebeu, mas esse podcast se chama-se Empresa Mais Lucrativa. Eu não quero que você venda muito, somente isso. Eu quero que você venda bem. E vender bem é diferente de vender muito. Vender bem é vender com lucro. Às vezes você está vendendo menos, porém com mais margem. E no final das contas você sobra mais dinheiro. A sua empresa fica mais lucrativa. E tem aquela bela frase, né? O cliente que vem por preço ele também vai. Que acontece muito na Black Friday, né, Marcelo? Sim, está trocando moeda. Tem empresas que não têm o hábito, não têm o costume, não sabem fazer Black Friday, porque todo mundo está fazendo. Aí acontece de chegar novembro, bota os produtos lá em baixo preço, entra o cliente errado, porque o cliente vem pelo preço. Geralmente, depois, eu não consigo mais ter esse preço para aquele perfil de cliente. É aquela cultura, aquela ainda... É uma cultura prática antiga, né? De vendedores que querem fechar vendas. E hoje, né, o assunto não é esse ainda, mas... A gente adora vender, a gente adora esse papo. Só para entender, não se fecha uma venda, se abre um cliente. Se abre um cliente. A partir do momento que você consegue fazer uma boa venda para um cliente, você abre um processo de negociação, um elo de relacionamento. A melhor venda é sempre a segunda, a terceira, Sim, não a primeira, né? É um elo de ganha-ganha. O que seu cliente vai precisar depois? E aí dá assunto para outro podcast. Mas está respondido? Está respondido. Vamos lá. Se deixar, a gente vai até amanhã na mesma pergunta. Agora vem o que a gente gosta. Vamos lá, mais do que a gente gosta, né? É papo de dono. Papo de dono, aquela conversa que vem dos nossos amigos internautas, é isso? Isso mesmo. Se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui no Papo de Dono, você pode deixar a sua pergunta lá no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique, e a gente seleciona uma pergunta e traz sempre para responder aqui ao vivo. Para quem está no YouTube, pode colocar aqui também? Pode colocar no YouTube então, também. Se está no YouTube, pode colocar embaixo do vídeo, coloca só... Pergunta, mesmo que não tenha a ver com o assunto, com esse assunto direcionado. Papo de Dono no Instagram. Se você não segue, vai lá, segue, acompanha o Instagram. Toda semana tem caixinha de pergunta lá para você sugerir o seu Papo de Dono. Tem quadrinho extra aí
Eu estou sabendo aí, ó, tem um cara que já está aqui piscando para mim, que já está falando que vai entrar agora, mês de março, já está entrando quadro extra, quadro de dono, porque as perguntas são muitas e aí dentro do podcast a gente não consegue responder. Então, pode mandar a sua pergunta que a gente tem perguntas extras, vai ter programa extra só de papo de dono que vai sair exclusivamente no YouTube. Opa, adoro novidade. Vamos lá, então, pergunta. Aqui eu escolhi foi do Mauro, tá? O Mauro, ele pergunta: no meu ramo, eu acabo competindo com empresas de atuação nacional já consolidadas no mercado. O que fazer? Mauro. Mauro. Seja bem-vindo ao mundo real. Ao mundo dos adultos. Ao mundo dos adultos, ao mundo da globalização. Porque se tu tá preocupado só com a atuação nacional, precisamos te informar que nós temos clientes que estão sendo afetados com concorrentes externos. E isso vai ser cada vez mais comum. Dependendo do mercado que você atua, você tem desvantagens competitivas com relação a grandes empresas, principalmente com relação a preço e entrega e a formato daquilo que tem que ser feito, né? Mas eu tenho vantagens competitivas. Eu não conheço o negócio do Mauro, ele acabou não contando aqui qual é o negócio, mas eu tenho que entender o seguinte: a globalização está aí, o meu concorrente está na China, o meu concorrente está em Miami, o meu concorrente está em qualquer lugar do mundo. Nosso concorrente está aí e 2020 mostrou acesso à área digital, facilidade para o cara conseguir ter acesso a muita coisa. Isso foi muito bom. Treinou e abriu as portas para muitos clientes que não faziam isso. Tá? Muitos clientes não faziam isso. Agora, eu gosto de entender o seguinte. Tá? Mauro, e para quem está nos ouvindo, qual o tamanho do teu mercado? Já me veio aquela foto lá que tu leva na palestra. Lembra da foto? Qual o tamanho do teu market share? Market share é a tua participação no mercado. Será que, de fato, esse concorrente está te incomodando mesmo ou você está mais assustado do que ele está te incomodando? Que isso acontece. Acontece muito com redes de farmácias, né? Aquelas grandes redes, vêm para um bairro e aí rouba tudo e tal, e o outro cara acaba perdendo. Mas qual a vantagem competitiva? E às vezes até tu falou certo, né? Esse medo deixa ele tão bloqueado que ele não consegue enxergar muitas vezes as oportunidades. Eu tenho duas janelas no meu negócio. Uhum. Uma na janela das ameaças, outra janela das oportunidades. Qual a janela você está olhando? Se eu fico o dia inteiro olhando para a janela das ameaças, eu só vou ver a ameaça. Uhum. E aí eu acabo não percebendo as oportunidades. Aí o concorrente cresce. E olha só, eu acabo não percebendo as oportunidades que eu tenho por eu ser pequeno. Por eu ser pequeno, porque é muito menos burocrático crescer uma empresa quando ela é pequena. Então, a pergunta que eu te faço, se você tem essa situação aqui, você que está nos ouvindo, é o que o grande consegue fazer, não consegue fazer que você consegue. E aí também vai o perfil de cliente, né? Será que eu estou lutando por um perfil de cliente que realmente é o meu? Sim, eu posso fazer um atendimento mais prime, eu posso fazer uma coisa mais próximo do cliente. Mas essa pergunta que a gente sempre costuma fazer, o que meu concorrente não consegue fazer, ou o que ele não é tão bom que eu consigo aproveitar? Todo mundo tem, todo mercado tem. Só que isso está na janela das oportunidades. Se ele estiver olhando para a janela das ameaças e só olhando as forças do concorrente dele, ele só vai ver as forças. Mas mesmo o concorrente mais forte, ele tem fraquezas. E essas fraquezas, se você estiver olhando com um olhar clínico, entendendo e desenhando uma estratégia, como é que é o Sansão e Golias, lá, o cara que derrubou o grandão e o pequenininho que derrubou o grandão? Não tem isso, uma história grega, não sei quem é os dois atores aí. Marcelo, suas histórias. Mas tem, não tem? Tem. O Golias, o Sansão, não sei quem é o que derrubou quem, mas tem, porque tem uma fraqueza. Então, se eu olhar na janela de oportunidades e entender, eu vou descobrir um caminho. E aí também vem a questão da preocupação com a concorrência, né? Então, muitas vezes, eu me preocupo tanto com a concorrência, a gente já falou isso em outros podcasts, é um assunto que sempre vem à tona, porque existe uma preocupação muito grande com a concorrência e no tempo que eu estou me preocupando com a concorrência, eu estou deixando de fazer ou executar algo para o meu negócio, eu estou de olho na concorrência. Também tem isso, eu acho que deve ser chamado a atenção, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. É isso aí. Por quê? Ócio criativo.
Eu preciso, óbvio, que eu não vou ser um alienado, eu preciso entender o que os meus concorrentes... Entender, conhecer e ponto, eu digo concorrentes, grandes players, tá? Concorrentes que te inspiram, que estão acima de você, não tão acima que você não possa alcançar, mas é importante você estar atento a isso, porque tem gente que acaba olhando para concorrentes pequenos e aí você começa a se minimizar. Começa a fazer ações pequenininhas e começa a retroagir o negócio. Então, se você quer crescer, você precisa mirar os grandes players, entender o que está sendo feito para você entender o mercado, mas principalmente focar nas suas forças, focar no teu negócio. Legal? Legal, perfeito. Então, bom. E aí, o que fazer quando o cliente diz que eu estou cobrando caro demais? Ah, você está fora do mercado, seu valor tá, o valor do teu produto, né, está muito alto, o teu preço está muito alto. O que eu faço quando o cliente diz isso, Marcelo? A gente falou isso ali em cima. Já explicou, né? Que é a percepção de valor. Então, assim, quando o cliente acha... E tem duas coisas aqui. Vamos pegar duas estradas para responder essa pergunta. Está caro demais. O cliente não está pronto para comprar, porque você pode estar falando com o cliente errado, aí é uma questão de alinhar o posicionamento. Tá? Alinhar um posicionamento. Que tipo de cliente que está falando isso? Exatamente. Né? E o outro ponto, vamos entender que você já alinhou o posicionamento e você já está falando com o teu cliente certo, que já é o perfil do cliente que você quer atender. Não, o cliente é ele mesmo. É a Daiane. Ela está vindo, só que a Daiane está achando caro. Eu quero atender ela, só que ela está achando que está caro. Aí que a tua proposta não está bem alinhada. Você precisa melhorar a tua proposta, gerar valor. Aquela proposta que você está fazendo não está mostrando o valor do seu produto, não está mostrando o valor do seu serviço. Aí você precisa alinhar isso. Então, todas as duas estradas envolvem comunicação, que inclusive resolve aí 95%, 98% dos problemas da empresa. Comunicação assertiva, seja em ambiente interno, com os colaboradores, como em ambiente externo. Então, duas coisas. Melhore a comunicação e entenda se você não está gerando valor para o teu cliente, na tua proposta não está claro aquilo que você transforma, aí você precisa alinhar a sua proposta de venda para que ele enxergue mais valor para você. E se você está falando de fato com o seu cliente ideal. Se você tem clareza na sua comunicação, na sua postura, no seu posicionamento. E o que eu percebo também, Marcelo, é que muitas empresas, principalmente quem vende o vestuário, calçado, né, enfim, algum tipo, brinquedos, sei lá, vamos citar esses 3 tipos aí. É que existe na concorrência, ela acaba tendo também, às vezes, o mesmo produto. Eu preciso trazer para mim, enquanto empresário, que eu não estou vendendo aquele produto, eu preciso vender atendimento. Né? O diferencial vai ser na forma de como eu atendo, na experiência que eu vou gerar para o cliente. Eu não vou... o mesmo tênis a pessoa vai encontrar em 10 lojas, nas mesmas 10 lojas. Mas e daí? Ele pode comprar num clique na internet, que daí ele não tem esse acesso, né, ao cliente, ao vendedor, ao atendente, ao negociador, que a gente fala muito sobre isso, né, de como que a tua equipe está pronta para gerar uma experiência para esse cliente. Que quando o cliente chega, né, num estabelecimento desse e ele é super bem atendido, e vai além, né, daquelas regrinhas básicas de atendimento, né, onde a gente faz muito isso com os nossos clientes, né, como que ele está sendo atendido, como que eu estou transformando a vida desse meu cliente, como que eu estou gerando experiência para esse cliente. Dificilmente o cliente vai embora, porque a comparação dele não vai ser no produto. Ele vai dizer, nossa, lá souberam o meu nome, me atenderam super bem, me ofereceram água, suco, enfim. Né? E aqui, mal olharam nos meus olhos. Então, acho que essa percepção é bem importante para o empresário levar a tona. É um dos pilares que a gente trabalha na alavancagem, na estrutura, né? Posicionamento, estratégia de aquisição, estratégia de conversão, onde você aumenta o percentual de conversão, e estratégia de atendimento e experiência de cliente. Essa experiência de cliente, eu tive a oportunidade em 2013 de ir para os Estados Unidos e fazer um treinamento nas Apos. E, inclusive, ele faleceu agora, né, o show das Apos. Mas tem um livro, para quem está nos ouvindo agora, que se chama Satisfação Garantida, que conta a história das Apos, como é que eles criam essa experiência para o cliente. É muito interessante, é muito legal de trabalhar isso, porque é o grande diferencial. Inclusive, aqui, na briga do pequeno com o grande, o grande talvez não consiga gerar tantas experiências porque ele tem processos mais burocráticos, mais amarrado. E aí talvez você consiga fazer algo mais intimista. E eu digo aqui, olha só, agora que me veio essa percepção na cabeça, dos próprios treinamentos. Sim. A nossa imersão dos empresários, ela é para 30 empresários.
E aí muita gente fala, né? Temos amigos que são treinadores e tudo, mas por que vocês não fazem para 150, para 200, para 300? Porque a experiência é diferente. Então não é simplesmente um jogo nossa entrega, não é simplesmente um jogo a atenção que a gente presta para cada empresa, para cada empresário. Não é simplesmente um jogo de escala onde eu vou colocar 200 pessoas na sala e vou dar um treinamento. A proposta de valor é diferente. É gerar uma transformação, uma mentoria, um apoio individual para que a gente consiga ficar mais próximo, mais íntimo. E aí uma grande empresa que tem mais custos não consegue viabilizar um treinamento mais intimista dessa forma, porque ele tem uma estrutura muito robusta e acaba não dando certo. Show de bola. E aí, para finalizar, depois que o empresário ele entende essa diferença de preço, essa diferença de valor, na cabeça dele já está ok, já está formatado isso. E aí, como passar isso para a equipe? Porque eu percebo um abismo muito grande, muitas vezes, entre o empresário e a equipe. O empresário tem a percepção, ele sabe onde quer chegar, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe dos desafios que ele vai encontrar, ele chama a equipe e passa, a meta do mês é essa. Mas a equipe não compra a ideia, a equipe não sabe o que fazer. E aí, o resultado final não bate a meta, né? O resultado final não dá certo. Então, quando o empresário tem essa ideia, ele já sabe o que é preço, o que é valor, levando para esse conceito. Como que ele leva isso para o time? Mesmo que esse time seja de 1, 2 ou de 100 pessoas. É a nossa última pergunta? É a nossa última pergunta. Então, eu vou te responder essa última pergunta... Com uma pergunta, não, né? Com uma história. Ah, joia. Uma história. Eu gosto de contar histórias. Eu sei. Eu gosto de contar histórias. Forrest Gump. Mas o que acontece? Em 2017, eu trouxe uma pessoa interinamente direta para a equipe, uma sócia. Uau. Uma sócia. Porque em 2014, 2015, nós começamos a identificar algumas lacunas nesse vão da estratégia aplicada com o empresário, na estratégia aplicada com o empresário, com aplicação e continuidade com a equipe. E aí eu convidei essa pessoa para ela, que sorte a minha, que ela era muito capacitada e gabaritada para treinar equipes, com liderança, formação de equipes, principalmente na área de atendimento, na área de vendas. E ela começou a fazer isso simultaneamente com outro negócio que ela tinha, uma outra empresa, e até que ela veio somente para a nossa empresa me tornar minha sócia, esposa, e hoje está aqui sentada na minha frente. Olha só, lembrou da história? Lembrei da história. Qual era o problema? Tu trabalhava o dono explodia. Era isso que tu falou. O dono, ele tinha toda a estratégia. E quando sai de uma reunião contigo, e eu já participei disso, o dono ele explode realmente, ele fica... Né? Agora eu vou te contar a origem disso. Né? Por que veio essa estratégia? Porque em 2015, eu tinha feito a mentoria com o Flávio Augusto. Sim. Da WhatsApp e tal, fui para os Estados Unidos e fui entender a maneira de pensar de um bilionário, que é diferente de um milionário. E você precisa entender para que um bilionário diz sim, para que ele diz não. Como é que ele vai te orientar a nisso? E aí, uma das minhas perguntas que eu fiz diretamente para ele foi essa. Qual a lacuna? Certo. Como é que eu faço a equipe dar conta do recado? Ou a equipe dar conta da estratégia? E a resposta dele foi simples e genial como tem que ser. Treinamento. Ele assim, coloca uma pessoa capacitada tecnicamente e comportamentalmente, que entenda a linguagem da equipe, que saiba se comunicar com a equipe e treine todos os dias. Então, hoje, teu papel qual é? Treinar as equipes. Ajudar as equipes a desenvolver alta performance. A gente monta as estratégias, alinha a estratégia com o empresário, define o que precisa ser feito desenvolve a liderança, aí entra no processo tático, que é um grande furo que as empresas têm, e o treinamento contínuo. Então, toda a parte de desenvolvimento de treinamento faz com que essa lacuna aqui não exista. Porque senão não adianta. Gera frustração, inclusive, para o empresário. Aí vem aquela reclamação, né? Ai, a minha equipe não entende, eu falo uma coisa, eles não entendem. E realmente eles não entendem, porque a linguagem possivelmente vamos lá. O tema de hoje, preço e valor. Se eu quero gerar valor para o meu cliente, de verdade, valor para o mercado, valor para os meus
E aí, quando eu falo de cliente, é cliente interno, cliente externo, colaboradores, valor para o mercado, valor para sócios. Porque valor é isso, eu preciso gerar valor para todos os envolvidos, sim, todos envolvidos no processo. O meu fornecedor tem que gostar de fornecer para mim. Sim. Eu tenho que ser bom para ele também. Então, eu preciso gerar valor para todo mundo. Como é que eu faço essa percepção de valor? Tendo clareza, trabalhando meu posicionamento, comunicando da forma correta e treinando incansavelmente todas as pessoas para aquilo vire comum. Uma vez eu vi uma reportagem, não entendo de futebol, tu sabe disso, mas por que o Rogério Ceni, né, que era do São Paulo, não é? Como que ele se tornou o melhor goleiro aí do Brasil, mundo, não sei. Como eu falei, não entendo de futebol. Mas como que ele fazia? O que ele fazia quando acabava o jogo, né? Ele ia treinar. Ele era o goleiro artilheiro. Mas ele ia treinar. Mas o que me chamou a atenção nisso? Porque, poxa, eu fico pensando, né? Pô, deve ser chato treinar para ser goleiro, né? Porque é a mesma coisa, né? Tu agarra a bola daqui, agarra a bola dali, agarra a bola aqui. E ele treinava isso o tempo todo. Isso me chamou tanto a atenção, porque às vezes quando tu vai treinar a equipe, mas é chato. Mas olha, é sobre tantos produtos, a gente vai treinar para ser goleiro. Ele treinava pênalti. Exato. E como que ele se transformou? Treinando. Treinava pênalti. Cristiano Ronaldo fica no campo treinando. Então, se você... Porque assim... E aí tem muitos que se acham estrela, né? Não, eu não vou treinar. Não é dom. É técnica. É técnica, é capacitação. Então, pode ser treinado. Ninguém vence alguém que não para de tentar e se esforçar e melhorar. Melhoria contínua. Então, assim, como é que se chama lá aquela pessoa... que tem o dom, que tem mais facilidade. Essa pessoa que tem mais facilidade de pegar coisa, né? O habilidoso, esse habilidoso, ele não ganha do esforçado. Se o esforçado for esforçado de verdade, se ele for focado de verdade, se ele treinar todos os dias e ele souber exatamente para onde ele vai. Então, se você está nos ouvindo agora, quer transformar o seu negócio numa empresa de valor, quer que seus clientes entendam a diferença de preço e de valor, você precisa começar a gerar mais valor. E a primeira pessoa que você precisa gerar valor é para você. Você precisa entender para que a sua empresa veio ao mundo, para que você criou a empresa. Eu gosto de trazer aquela visão, né? 10, 5 anos atrás, quando você montou a sua empresa, qual era o seu sonho? Por que você estava na empresa? Por que você abriu a sua empresa? O que você queria que as pessoas falassem da sua empresa? Isso é gerar valor. E se você não está conseguindo causar isso nos dias de hoje, reveja. Reveja o seu posicionamento, reveja a forma de atuação e não esqueça de nos acompanhar todas as semanas, porque estamos aqui chegando ao fim de mais um. Que bom esse programa, hein? Que bom esse programa. Eu não sei se foi bom para você, mas para nós foi muito bom. Mas para nós foi muito bom. Então, assim, agora sim. Se fez sentido esse programa para você, se te provocou de alguma forma positiva para crescer o seu negócio e transformar o seu negócio numa empresa mais lucrativa de verdade, esse é o nosso propósito. Agora, deixa o seu comentário de novo. Coloque seu insight. Qual o insight que você teve, né? Qual o insight que você teve ouvindo esse podcast? Boa. Para quem que a sua empresa vai gerar valor? Né? Para quem que você quer gerar valor? Coloque aí, deixa a gente saber e a gente volta. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Valeu e até a próxima.